Você é cristão e se sente travado pela timidez. Se sente constantemente paralisado pela insegurança e pelo medo do julgamento. Mantém seus dons, seus talentos e o amor que você recebeu de Deus enterrados por medo de se posicionar. Você sabe exatamente como é sentir o Espírito Santo queimar no seu coração para falar com um estranho na rua, mas a garganta trava. Você tem vontade de servir no ministério específico na igreja, mas recua só de pensar em algum momento ser o centro das atenções. Você sabe como é ter uma palavra de conforto para um amigo ou para um conhecido que esteja sofrendo, mas prefere ficar em silêncio por medo de parecer inconveniente. E veja, muitas pessoas tentam suavizar o impacto da timidez. Trata como se fosse um jeito de ser, uma característica inofensiva, mas só quem vive isso na pele sabe a verdade. Ela não é inofensiva. A timidez é uma barreira real, um muro que trava a nossa caminhada e nos impede de sermos quem Deus nos criou para ser. E o Evangelho, essencialmente, é sobre relacionamento. Primeiro com Deus, depois com o próximo. E é justamente aí que a timidez atua, com um bloqueio. Ela te silencia, te isola, te impede de discipular, de servir, às vezes até de pedir ajuda. A verdade é que a timidez é um obstáculo gigantesco, mas que precisa ser removido. Precisamos encarar isso de frente, porque o nosso chamado não pode continuar sendo sufocado pelo medo e pela timidez. O cristianismo nunca foi feito para ser vivido no isolamento e na sombra. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama para fora. Não se trata apenas de pregar, mas de construir relacionamentos e conexões reais. Colocar os nossos dons e talentos a serviço de Deus e do próximo. A verdade é que o Evangelho acontece mesmo no encontro, na convivência, no interesse genuíno pelas coisas de Deus e pelo amor ao próximo. Se você se esconde atrás da insegurança, você não está apenas se privando de viver as coisas, você está também privando o corpo de Cristo daquilo que Deus te colocou para oferecer. Servir a Deus exige, sim, iniciativa, exige presença. E essa presença começa quando você decide que o amor ao próximo e a Deus é maior do que o seu medo e das suas inseguranças. Olhemos para Moisés. Ele não era um super comunicador. Muito pelo contrário, ele se sentia incapaz e tímido diante de Faraó. Mas o segredo nunca foram as habilidades de Moisés. O segredo era a presença de Deus com ele. E o que vai fazer você construir aquilo que Deus espera de você é a convicção nele, não em você mesmo. Quando nós focamos em Deus, o olhar da multidão ao nosso redor perde o peso, o impacto e a ação sobre nós. E veja, o alvo de vencer a timidez aqui não é se tornar a pessoa popular e extrovertida da igreja, mas se tornar uma pessoa disponível e útil para a obra de Deus. Deus lhe deu dons específicos. Quando você vence o medo de servir, você permite que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja precisa dos seus dons, do seu talento e da sua generosidade, mas não para por aí. O seu chamado também é para fora, porque nós fomos chamados, nós fomos comissionados para pregar o Evangelho. O alvo de superar esse medo, ele também te prepara, te deixa pronto e em condições de servir não só a sua igreja, mas de comunicar as boas novas do Evangelho a toda criatura. Quando você deixa de ser o centro das preocupações, você se torna o canal que Deus usa para alcançar outras vidas. Entenda uma coisa, a timidez nos faz olhar para dentro, focando obsessivamente nas nossas fraquezas, nos nossos defeitos e na imagem distorcida que nós temos sobre nós mesmos. Mas o Evangelho, ele nos convida a fazer o caminho inverso, a tirar os olhos de nós mesmos e olhar primeiro para Cristo e segundo para o próximo. É nele que nós descobrimos quem realmente somos.
como novas criaturas, capacitados pelo Espírito Santo para servir em plenitude a um propósito maior que nós mesmos. Vencer essa barreira não é sobre confiar na nossa própria força, mas sobre entender que você não precisa ser perfeito. Você precisa confiar em Deus e se manter disponível. Esse é o primeiro passo para começar a viver de fato a plenitude do chamado de Deus para a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like e compartilhe com alguém que também está na luta para vencer a timidez e o medo de se expor, de se posicionar e de servir. Nos comentários me conte qual tem sido a sua experiência na luta contra a timidez. Vamos orar um pelos outros, que a graça de Deus te fortaleça. Lembre-se, você foi criado para transbordar, não para se esconder.